Eu acho que você percebe que o ateísmo está crescendo no mundo. Muitas pessoas começam a praticar o ateísmo. Deus não existe. Algo perigoso, né? Porque se Deus não existe, a gente acaba se tornando Deus. A gente acaba ocupando o lugar de Deus. Dostoiévski, aquele cristão russo, né, dizia: se Deus não existe, então eu sou Deus. Se Deus não existe, vale tudo. Né? Tudo eu posso fazer o que eu quiser. Não tem lei, não tem moral, não tem mais nada. É um perigo. Mas por que o ateísmo hoje ele está crescendo tanto? Por várias razões. Uma delas é que, infelizmente, muitos não estudam nada, né, da catequese, da primeira comunhão, da fé católica. Então, nunca viram falar da Santíssima Trindade, nunca viram falar dos mandamentos, nunca viram falar dos sacramentos. Ou seja, não tiveram uma iniciação cristã. Então, começam a estudar, vão para a ciência, se formam, muitas vezes médicos, dentistas, advogados, até pesquisadores, mas não sabem nada de teologia, nada da fé católica. Então, acabam virando ateu. Se não é um ateu, na verdade, teórico, muitas vezes se torna um ateu prático. O ateu prático é aquele que, como dizia o Papa João Paulo II, vive como se Deus não existisse. Não reza, não medita nada das coisas espirituais, ele vive simplesmente pela razão, mas não tem a espiritualidade. Mas por que o ateísmo se tornou assim tão forte nos últimos tempos, no modernismo, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea? Há razões para isso, né? Eu publiquei um livro que não é meu, é do Dr. Lúcio Flávio de Vasconcelos Naves, que é um grande jurista católico. Ele escreveu um livro muito interessante que ele deu o nome de Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. Raízes históricas e filosóficas do ateísmo contemporâneo. Por que existe tão forte o ateísmo? E aqui ele vai desenvolvendo nesse livro dele, né, por exemplo, as razões, né, e depois esses filósofos ateus que foram introduzindo, desde aí o século XVII, XVIII, hoje, né, foram introduzindo o ateísmo. Então ele analisa toda a questão, por exemplo, de Freud, analisa a questão de Jean-Paul Sartre, analisa a questão, por exemplo, de, veja aqui, Voltaire, né, aqueles racionalistas da Revolução Francesa, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu e outros, né? Mas também ele vai pelos ateus mais modernos, como Jean-Paul Sartre, Saramago, português, né? E analisa também outros filósofos que militaram, né? Além de José Saramago, ele coloca aqui toda a questão do ateísmo, não só do ateísmo, mas também do agnosticismo. O agnóstico é aquele que diz assim: não, ninguém pode provar que Deus existe ou que Deus não existe. Então ele não é nem cá nem lá, no fundo ele vive como um ateu. Então é preciso, sabe, que a gente conheça um pouco dessas coisas para a gente entender o que comanda hoje a mentalidade das universidades. Você entra nas universidades hoje, se fala muito de Nietzsche, que pregava a morte de Deus, Schopenhauer, Marcuse, que dizia o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, nesse livro aqui, pequeno, mas explica bem essas coisas, você tem as raízes históricas e filosóficas do ateísmo que hoje existe na sociedade.